Bem, pessoal, agora nós vamos falar das operações com vetores. Nós vamos falar das três operações básicas que envolvem vetores. Nós vamos falar de soma de vetores, que envolve soma e subtração de vetores. A operação é a mesma, o método de operação é o mesmo. Nós vamos falar de multiplicação de vetores, sendo que existem dois tipos de multiplicação com vetores. Existe o produto escalar e o produto vetorial. Não existe, por definição, divisão de vetores. Não existe uma divisão com o vetor no denominador de uma fração, apenas no numerador. Começando, então, pela soma de vetores. A gente pode somar um vetor de duas formas diferentes. Nós podemos somar as componentes dos vetores ou nós podemos fazer uma soma geométrica, que vai exigir um pouquinho de trigonometria, de conhecimento de trigonometria para descobrir módulo, direção e sentido. Bem, a soma por componentes ela é bastante simples. Ela envolve somar os vetores que estão no mesmo eixo. Por exemplo, se nós temos dois vetores, um vetor A com três componentes, AXI, AYJ, AZK, e um vetor B também com três componentes, BXI, BYJ, BZK. A soma vai ser dada componente, eixo por eixo. Componente X com X, multiplicando o vetor unitário I, componente Y mais componente Y, multiplicando o vetor unitário J, e componente Z mais Z, multiplicando o vetor unitário K. Tá? Então, aqui, a soma é bem simples. Só temos que somar as componentes que estão no mesmo eixo. I com I, J com J e K com K. Bem simples. Já a soma geométrica, ela precisa ser feita com um certo cuidado para que a gente consiga ter um valor de soma que seja razoavelmente preciso. Bem, nesse caso, eu vou exemplificar a soma de vetores aqui com esses dois vetores, e aí eu usei aqui o quadrinho pontilhado para ajudar a entender essa soma. Bem, na soma geométrica nós vamos fazer o seguinte. Reparem que aqui eu tenho um vetor A que está no plano, portanto, só com componentes X e Y. Se vocês observarem os pontos, esse vetor A ele tem 4 pontinhos, ele engloba 4 pontinhos na horizontal e 4 pontinhos na vertical. Então, as duas componentes têm basicamente o mesmo tamanho. Já esse vetor B, ele tem 2 pontinhos, então 2 unidades aqui na horizontal e 3 na vertical. Então, eu tenho esses dois vetores A e B e eu quero somar os dois vetores. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou mover um dos dois vetores e encaixar esse vetor exatamente onde o outro termina. Por exemplo, se eu quiser fazer a soma de A com B, eu vou manter o vetor A onde ele está e mover o vetor B para que o começo do vetor B se encaixe com o final do vetor A. Quando eu faço isso, eu vou ter essa situação aqui. Eu tenho o vetor A na mesma posição, eu movi o vetor B para ter origem no final de A. O vetor, que vai ser a soma de A com B, ele vai começar onde o primeiro começa e terminar onde o segundo termina. Bem, essa situação de soma geométrica ela é peculiar porque ela tem que ser feita com pares de vetores. Eu só posso usar 2 vetores para gerar um terceiro vetor. Para que eu consiga calcular o valor do vetor final a partir de trigonometria, a partir de lei de senos e lei de cossenos, tá? Bom, aqui e na maioria de cálculos de engenharia, é mais interessante trabalhar com a soma de vetores utilizando as componentes. Só tem um caso bem particular que a gente vai trabalhar na próxima aula ou ao longo desse curso, que vai ser a soma de 3 vetores que vai resultar em um vetor nulo. Mas quando chegar o momento, eu vou explicar para vocês como que isso funciona, tá? Bem, seguindo então aqui com essa soma de vetores. Vamos mostrar para vocês aqui, vamos fazer um exemplo de como que funciona essa soma de vetores por componentes e também a soma geométrica. Só que agora, ao invés de dar
nomes genéricos para as variáveis, vamos dizer que o vetor A ele é um vetor com duas componentes, 2i e menos 3j, e o vetor B tem duas componentes também, 1i mais 6j. Bem, nessa situação, para eu somar A com B, eu vou somar as duas componentes em x e as duas componentes em y. Aqui é bom ficar bem claro que, como i e j têm direções diferentes, como eles representam direções diferentes, a gente nunca pode misturar as componentes de eixos separados. Eu não vou somar nunca uma componente x com uma componente y para ter um resultado final. A componente x ela vai estar sempre acompanhada do vetor unitário i, e a componente y vai estar sempre acompanhada do vetor unitário j, tá? Eu não vou misturar x com y, pelo menos não na soma de vetores. Em multiplicação já é um outro caso. Bem, então aqui, o que eu fiz? Eu peguei as duas componentes x dos vetores. Para A, vale 2, para B, vale 1. Substituí ali na fórmula, na equação, 2 mais 1, e peguei também as duas componentes em y, menos 3 para A, mais 6 para B. Substituí, e agora é só executar os cálculos. 2 mais 1 dá 3, menos 3 mais 6 dá 3. Então, a soma desses dois vetores A mais B vai ser um vetor que tem componentes 3i e 3j. Então, é assim que a gente faz uma soma por componentes. A gente consegue fazer esse cálculo também geometricamente. Nesse caso, eu vou de novo usar um quadrinho pontilhado e vou mostrar que aqui o meu vetor A tem 2 unidades no sentido positivo de I e menos 3 unidades no sentido negativo de J. O vetor B tem 1 unidade no sentido positivo de X e mais 6 unidades no sentido positivo de Y. Para eu encaixar, para eu somar A mais B, eu posso encaixar A no final de B ou encaixar B no final de A. Nesse caso, eu vou manter o vetor A onde ele está e mover o vetor B para o final do vetor A. E aí, eu terei isso daqui. Nessa situação, o vetor resultante, a soma de A com B, começa onde o primeiro começa e termina onde o segundo termina. Então, o meu vetor resultante, A mais B, vai ser esse daqui. Reparem que ele vai ter 3 unidades ao longo do eixo X e 3 unidades ao longo do eixo Y. Bem, agora nós vamos falar do produto escalar. Bem, nós temos 2 tipos de multiplicação de vetores, como eu falei para vocês anteriormente. O primeiro é o produto escalar. Nesse caso, eu vou multiplicar 2 vetores e gerar um escalar. Eu vou multiplicar 2 grandezas vetoriais e gerar uma grandeza escalar, uma grandeza que vai ser representada por um número qualquer. Tá? Então, aqui eu vou mostrar 2 formas de resolver esse produto escalar. O produto escalar ele é calculado, ou ele pode ser calculado, de 2 formas diferentes. Uma que é utilizando os módulos e a outra que é utilizando as componentes. Bem, então aqui a gente vai mostrar como que o produto escalar é feito a partir dos módulos. Bem, aqui já tenho a equação clássica para o produto escalar utilizando os módulos dos vetores. Então, o produto escalar de A com B vai ser o módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os 2 vetores. Aqui é bom ressaltar que o produto escalar ele vai ser sempre simbolizado por um ponto bem forte entre esses 2 vetores, tá? Então, multiplicação de vetores. Eu não tenho... se eu for representar a multiplicação, eu tenho que definir se é produto escalar ou vetorial. Se for escalar, eu vou colocar um ponto entre os 2 vetores para marcar o produto escalar. Essa equação do produto escalar, ela vem de um conceito que é o conceito geométrico do cálculo do ângulo entre 2 vetores. Vamos considerar 2 vetores quaisquer, A e B,
que estão dados aí na figura do slide. Tá? Existe um ângulo qualquer entre esses dois vetores. Vamos dizer que eu conheço o módulo, direção e sentido dos dois vetores e eu quero calcular esse ângulo entre os dois vetores. Para eu calcular esse ângulo, eu vou fazer alguns truques matemáticos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir um terceiro vetor, que eu vou chamar de C, e que vai fazer com que os vetores A e B formem um triângulo, junto com esse terceiro vetor que acabou de ser inserido, que é o C. Então, repara que eu tenho um triângulo formado por 3 vetores. Nessa situação, reparem que eu posso dizer que o vetor A é a soma de B com C. Reparem que o vetor C termina onde B, aliás, o vetor C começa onde B termina, o vetor A começa onde o primeiro começa, termina onde o segundo termina. Então, aqui A é igual à soma vetorial geométrica de B com C. A partir disso, eu posso dizer o seguinte: se A é igual a B mais C, eu posso isolar esse vetor C e dizer que ele é a mesma coisa que A menos B. Só passar o vetor B para o outro lado da igualdade. E aí ele vai passar com um sinal negativo. Bem, então esse vetor C ele está escrito em função de A e B, e agora eu consigo calcular esse ângulo entre os dois vetores de simplesmente de forma geométrica. Aqui, como esse triângulo é todo irregular, eu não tenho ideia do tamanho dos lados, eu vou utilizar dos lados e nem dos valores dos ângulos, eu vou utilizar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? Que o lado que está de frente para o ângulo a ser estudado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros lados menos 2 vezes os dois lados. 2 vezes, vamos dizer, o lado A vezes o lado B, vezes o cosseno do ângulo entre A e B. Nessa situação aqui, na segunda figura acabou faltando, eu peço perdão, a setinha para indicar que A é um vetor, mas aqui os 3 lados são formados por vetores. Então, se eu vou utilizar a lei dos cossenos, eu vou trabalhar apenas com os módulos dos vetores. Então, eu vou dizer o seguinte: C ao quadrado, que seria a mesma coisa que o módulo de A menos B elevado ao quadrado, é igual módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado menos 2 vezes módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno de θ. Bem, todos esses valores que estão aqui do lado direito da igualdade vão gerar um escalar. Agora, eu tenho que trabalhar com essa subtração de vetores, A menos B ao quadrado. Aqui tem um detalhe importante, porque eu tenho que fazer primeiro a subtração de vetores, ou eu teria que fazer primeiro a subtração de vetores, para depois elevar ao quadrado. Então, aqui, não necessariamente, eu tenho o módulo de A menos o módulo de B ao quadrado. Na verdade, eu tenho certeza que não é isso daí. Então, para fazer essa subtração e elevar o resultado ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar um produto notável. Eu vou utilizar o quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu vou ter essa nova equação. Bom, reparem aqui o seguinte. O quadrado do primeiro seria apenas elevar o vetor A ao quadrado. Quando a gente terminar de falar do produto escalar, dá para ser provado que o produto escalar ou qualquer vetor que está sendo elevado ao quadrado, ele vai ser a mesma coisa que o módulo do vetor A ao quadrado. Tá? Então, o módulo de A ao quadrado aqui não tem problema. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui já aparece já apareceria o primeiro problema, que seria: eu vou multiplicar 2 vetores. O 2 é um escalar, ele não vai interferir no cálculo. Ele só vai multiplicar as componentes no final. Mas aqui eu tenho a multiplicação de 2 vetores. Como o resultado final
tem que ser um escalar, obrigatoriamente essa multiplicação de A vezes B tem que ser um produto escalar. E aí, mais módulo de B ao quadrado. Como eu falei, se eu elevar o vetor B ao quadrado, eu vou ter um módulo desse vetor ao quadrado também. E aqui, o outro lado da igualdade continua igual. Bom, reparem que nessa situação, o módulo de A aparece dos dois lados da igualdade somando, então eu posso simplificar da mesma forma que o módulo de B ao quadrado. Então, eu tenho essa simplificação, e aí sobra do lado esquerdo menos 2A produto escalar, menos 2 produto escalar de A com B, que vai ser igual a menos 2 módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Esse menos 2 pode ser simplificado também, já que aqui eu só tenho multiplicações dos dois lados da igualdade. Esse menos 2, por exemplo, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, simplificando, reparem que eu tenho que o produto escalar de A com B é igual ao módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno de θ. Tá, então, aqui eu calculei o produto escalar a partir dessa fórmula, que depende dos módulos e do ângulo entre os dois vetores. Então, se eu souber o módulo, direção e sentido dos dois vetores, eu consigo calcular o produto escalar a partir dessa equação, sendo que o ângulo entre os dois vetores sempre vai precisar de ter os dois vetores com a mesma origem. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. O ângulo entre os dois vetores sempre é medido com os dois vetores com a mesma origem. Tá? E a partir desta equação, a gente consegue montar uma outra fórmula, que é a fórmula para calcular o ângulo entre os dois vetores. No caso, o produto escalar de A com B, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B, vai dar o cosseno do ângulo entre A e B. Tá? Então, se você souber o ângulo, você consegue calcular o produto escalar. Se você souber o produto escalar, se você conseguir calcular o produto escalar, você pode calcular o ângulo entre dois vetores. Tá? Então, é uma fórmula que serve para dois propósitos: cálculo do produto escalar ou o cálculo do ângulo entre dois vetores. Tá, agora, o cálculo do produto escalar por componentes. Bem, como que a gente vai fazer isso daí? Vamos considerar dois vetores genéricos. Um vetor A, que tem 3 componentes, AX, AY e AZ, e um vetor B, que tem 3 componentes, BX, BY e BZ. Como que eu vou calcular o produto escalar desses dois vetores? Bem, eu vou calcular utilizando as duas componentes. Se eu quero calcular o produto escalar de A com B, eu vou pegar o vetor A, substituir pelas suas 3 componentes, o vetor B e substituir pelas suas 3 componentes também. E aqui está bem definido que o cálculo a ser feito é o produto escalar. Bem, então eu vou calcular fazendo a distributiva. Primeiro, o AX multiplica as 3 componentes de B, depois o AY multiplica as 3 componentes de B e o AZ multiplica as 3 componentes de B. Fazendo essa multiplicação, nós teremos isso daqui. Nós teremos 9 termos. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, eu tenho 9 termos que vão ser resultado desse produto escalar. Aqui, eu fiz uma simplificação. Eu remanejei as expressões da seguinte forma. Eu deixei as componentes de fora e deixei também os vetores unitários sendo multiplicados de forma explícita. Quando eu tenho as componentes do vetor, o que dá a característica principal, uma das características do vetor, que é a direção, são os vetores unitários. Então, eu deixei as multiplicações de vetores em separado aqui. Quando eu fiz AXI, produto escalar com BXI, eu multipliquei os valores das componentes AX e BX e os vetores unitários em separado. Aqui não tem problema eu multiplicar a ordem eu alterar a ordem da multiplicação.
Então, eu tenho aqui 9 multiplicações de vetores unitários. I com J, I com K, J com I, J com J, J com K com I, K com J e K com K. Se a gente voltar na equação do slide anterior, que mostrava que o produto escalar ele é dado pelo módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o ângulo entre os dois vetores. Vamos lembrar que os 3 vetores unitários, I, J e K, os 3 vetores unitários, eles estão formando ângulos de 90 graus entre si. I e J formam I e J formam 90 graus, J e K formam 90 graus. K e I formam 90 graus. Então, se eu tenho módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo, módulo de I é 1. O vetor unitário, por definição, tem módulo 1. Então, módulo de I é 1, módulo de I é 1. O cosseno entre eles. I está na direção do eixo X. Se eu tenho 2 vetores na direção do eixo X, o ângulo entre eles é 0 graus e cosseno de 0 vale 1. Então, aqui, I escalar com I vai valer 1. I escalar com J. Módulo de I é 1, módulo de J, 1 também. O ângulo entre os dois, 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, esse produto escalar vai ser 0. Da mesma forma, para todos os outros produtos. Quando eu tenho o vetor escalar, o vetor unitário, fazendo um produto escalar com ele mesmo, eu vou ter como resultado 1. 1 vezes o cosseno de 0, que é 1. Quando eu tiver um vetor unitário fazendo o produto escalar com um vetor unitário diferente que está em outro eixo, aí o resultado vai ser 0. Porque eu vou ter 1 vezes o cosseno de 90, que é 0. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte. Estas 3 componentes que multiplicam esses 3 termos, que multiplicam as componentes que estão na mesma direção, elas permanecem. Todos os outros termos que multiplicam componentes que estão em direções diferentes vão ser 0. E aí reparem que os termos que sobraram são justamente ax bx, ay dy, az dz. E aí repara que quando eu faço essa simplificação, eu já tenho aqui a multiplicação dos vetores unitários, resultando em um escalar, que é 1. Então, o produto escalar ele também pode ser dado em função das componentes. X com x, mais y com y, mais z com z. E aqui, para simplificar, vamos fazer um cálculo de produto escalar bastante simples. Eu vou pegar os mesmos 2 vetores do exemplo que nós fizemos no bloco anterior, A valendo 2i menos 3j, D valendo 1i mais 6j. Bem, então, o produto escalar de A com D, como eu tenho as componentes dos vetores, vai ser feito a partir das componentes ax bx, ay dy, az dz. Aqui tem um ponto importante que as componentes no cálculo do produto escalar tem que carregar o sinal, tá? No caso, eu tenho menos 3. Aqui no lugar de AY, eu vou usar menos 3. O 3 com o sinal negativo. Tá? Então, aqui, bom, nenhum dos 2 vetores tem componente Z. Essa componente não representa nada. Eu troquei as 2 componentes em X, 2 e 1, e as 2 componentes em Y, menos 3 e 6. Eu vou ter, então, 2 menos 18, que vai dar menos 16. Então, reparem que nós multiplicamos 2 vetores, 2 grandezas, que têm módulo, direção e sentido, e geramos um escalar, que no caso é o número menos 16. Aí, o significado desse número vai variar de cada produto escalar. Vocês vão ver nas próximas aulas que existem algumas operações em física que vão
envolver multiplicações de vetores e cada uma dessas operações vai envolver grandezas físicas que vão ter algum tipo de representação, tá?